Oi, tudo bem com vocês, pessoal do sexto ano? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Sérgio e eu gostaria de saber se vocês se lembram, que na nossa última aula a gente conversou um pouquinho sobre as diferenças entre os esportes coletivos e os esportes individuais. Lembra que a gente falou um pouquinho, A gente falou mais sobre os esportes coletivos naquela aula, Falamos que os esportes coletivos eram considerados, de repente, mais imprevisíveis, Justamente porque as funções são divididas entre mais pessoas e é isso que os torna coletivos, Hoje nós falaremos então sobre as características de um esporte individual e nós utilizaremos de uma das modalidades mais clássicas esportivas da humanidade, das manifestações mais clássicas. A gente vai falar um pouquinho sobre os arremessos e os lançamentos do atletismo. Vamos lá, pessoal? Bom, gente, eu sei que vocês já devem saber que o atletismo ele é formado por diferentes modalidades, mas independente das diferentes modalidades, o atletismo ele se mantém também aí como um esporte individual, Eu sei, tem provas, em que se dividem, por exemplo, os 4 por 100 metros, mas cada atleta tem o seu tempo de corrida, Então, pessoal, olha só, falando das características de um esporte individual, no atletismo, as ações e os resultados dependem diretamente daquele que executa a ação, Portanto, os fatores externos são menos determinantes. Em outras palavras, o esporte depende daquele sujeito que está fazendo. Essa é uma das principais características de um esporte individual. Bom, gente, então como eu já havia dito, nós aí utilizando de algumas modalidades do atletismo para falar das características de um esporte individual, nós falaremos sobre os arremessos e os lançamentos no atletismo. Primeiro, vamos começar diferenciando o que é lançamento e o que é arremesso. O lançamento, pessoal, é caracterizado como o ato de soltar o objeto ou se desprender. Já o arremesso é caracterizado pelo ato de empurrar o objeto. No entanto, em ambos, tanto no lançamento quanto no arremesso, o objetivo é o mesmo. Bom, gente, vamos começar então falando de um tipo de lançamento. Vamos falar agora então sobre o lançamento de dardo. Gente, não se tem precisamente um registro histórico que diz exatamente quando foi a primeira vez em que se lançou um dardo. Mas nós sabemos que em determinados momentos da humanidade nós utilizamos de lança para nossa sobrevivência ou inclusive para caça. Pois é, o lançamento de dardo está vinculado à representação inclusive da caça na pré-história. Já como modalidade olímpica, ela é praticada entre os gregos desde a manifestação dos Jogos Antigos, lá na Grécia Antiga, Vocês sabem, que não só o lançamento de dardo, como outras modalidades também tinham um vínculo aí com o campo militar ou com a utilidade bélica, por exemplo, Os atletas, os soldados, enfim, é claro que não eram a mesma coisa, mas os soldados portavam, além de espada, lança, Vamos trocar um pouquinho de modalidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre o lançamento de disco. O lançamento de disco, gente, também é uma das modalidades mais tradicionais do atletismo. Estima-se que a sua prática tenha surgido aí na decorrência da representação do ato de alguns pescadores atirarem pedras sobre a superfície da água, de modo que fizessem que as pedras deslizassem. Em competições oficiais, o disco utilizado é uma espécie de prato de metal com o formato de um círculo. Na prova masculina, o disco mede entre 219 e 222 milímetros de diâmetro por 44 a 46 milímetros de espessura e pesa 2 kg. Na modalidade feminina, o disco mede entre 180 e 182 milímetros de diâmetro por 37 a 39 milímetros de espessura e pesa 1 kg. Vamos conhecer um pouquinho sobre a técnica do lançamento de disco? Bom, pessoal, se liga então na descrição da técnica do lançamento de disco. Ela pode ser resumida da seguinte forma.
Para realizar o lançamento, o implemento é mantido contra os dedos. Ele é seguro entre os dedos, deixando o antebraço dobrado, de forma que o disco fique preso nele. Efetua-se então um giro sobre o eixo do corpo rapidamente e lança-se o disco no ar, estendendo o braço. É muito comum na extensão do braço, quando o disco é lançado no ar, que o atleta também expire com toda a sua força, e às vezes soltando até um grito aí quando lança o disco no ar. Bom, gente, vocês já prestaram atenção também no símbolo da educação física, da disciplina aqui que a gente está conversando, que o professor Sérgio está conversando com vocês? Bom, está aparecendo na telinha de vocês aí. O símbolo da educação física é justamente o discóbulo de Miron. Pois é. Esse nome, pessoal, o discóbulo de Miron, né, representa o vigor, energia e a vitalidade, que são características aí inerentes aos atletas, pessoal. Legal saber disso, né? Bom, não sei se vocês notaram, mas o que mesmo aí no símbolo, o que o símbolo tem nas mãos? Isso aí, pessoal. Vamos falar agora então de um outro tipo de lançamento. O lançamento de martelo. Dizem que, inicialmente, lá em outros tempos, os primeiros martelos eram confeccionados de pedra e o cabo desses martelos eram feitos de madeira. Posteriormente, eles foram aí adaptados e reformulados, agora confeccionados inteiramente de ferro. Na Irlanda e na Escócia, por volta do século XIII, o lançamento de martelo era muito valorizado pelo rei Henrique VIII, um entusiasta da modalidade. Na época, o caráter do esporte tinha aí uma representação de lazer e recreação, além, é claro, para demonstração de técnica. Também com o passar do tempo, né, e o desenvolvimento, o aperfeiçoamento do martelo, do ponto de vista técnico ou até aerodinâmico, né, e a seleção de atletas cada vez mais forte, fizeram que o lançamento de martelo chegasse também até a distância de 100 metros. É muita distância. Atualmente, o martelo utilizado nas competições oficiais, ele é composto de 3 partes: cabeça, cabo e empunhadura ou manopla. O martelo masculino pesa 7,26 kg e deve ter entre 1,17 e 1,21 metros de comprimento. Já o feminino pesa 4 kg e deve ter entre 1,16 e 1,19 metros de comprimento. Olha só, pessoal, não é a lua na minha mão, hein? Esse é o tipo de peso, pessoal, utilizado aí no arremesso de peso, gente, tá? Diferente do lançamento, né? O arremesso é caracterizado por empurrar o objeto. Bom, gente, o arremesso de peso começou a ser praticado como modalidade esportiva nos Highland Games, uma espécie aí de jogos tradicionais da Escócia, quando os atletas na época arremessavam pedras. Essa modalidade do atletismo começou a fazer parte oficialmente dos Jogos Olímpicos na edição de Atenas em 1896. A esfera utilizada pela categoria masculina e feminina também tem pesos diferentes. A masculina pesa 7,26 quilos e a feminina 4 quilos. Essa é uma modalidade que demanda muita força dos praticantes. É claro, já aviso desde já, qualquer tentativa de adaptação tem que respeitar também aí o nosso corpo, a nossa faixa etária. Então esses são pesos e dados oficiais, tá bom, gente? Bom, pessoal, legal esse nosso bate-papo aí sobre as características de um esporte individual através aí do atletismo e de duas principais características aí do atletismo, né? Falando um pouquinho dos arremessos e do lançamento, né? E aí, pessoal, a gente falou sobre diferentes modalidades aí que contemplam tanto os lançamentos ou como, por exemplo, o arremesso de peso. Gente, eu gostaria de perguntar para vocês, vocês na escola acreditam que essas modalidades aí, será que dá para a gente vivenciar um pouquinho de arremesso e lançamento na escola? Bom, atletismo no sentido de correr ou de repente saltar em altura ou distância, vocês acham que já podem ter praticado. Mas vocês já praticaram arremessos e lançamentos?
Claro, a gente sabe, né? No caso do dardo, por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado, né? Preocupações aí diversas aí na construção do dardo, uma vez que ele vai ser um projétil no ar e pode, claro, oferecer riscos. Por isso, tudo tem que ser sempre monitorado pelo professor. O que eu tô te dando é a ideia e fazendo a provocação justamente para que você me acompanhe no vídeo de atividades. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas alternativas que eu fiz inclusive com alguns dos meus alunos, para que eles pudessem vivenciar arremessos e lançamento, tudo bem? Arremessos e lançamentos, enfim, aí no atletismo, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. Já fico ansioso para a próxima e até mais, pessoal. Se cuidem, se protejam. Até!